Eu quero agradecer a Deus por mais uma vez ter a oportunidade de pregar a sua palavra e convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto que meditaremos nessa noite. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Um texto bastante conhecido dos irmãos, aqueles que já são cristãos há muito tempo. Conhecem o texto de Josué 24, 14 e 15. Um texto bastante explorado quando se prega sobre família. E nós que estamos no mês da família, em nossa igreja, mês de maio, é o mês da família. Então, queremos hoje trazer uma palavra direcionada à vida da igreja, à vida das famílias. Tá certo? Você que veio aqui hoje, que Deus fale com o seu coração e para a sua família, em nome de Jesus. Você que nos acompanha também aí, que está em casa reunido em família, pode também abrir a sua palavra, a palavra de Deus, e acompanhar a leitura do texto lido, tá bom? Então, Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, diz assim: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cujas terras vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela família que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, porque o Senhor se apresentou a nós e nós temos a oportunidade de te conhecer. Mas assim como nós te conhecemos, muitos em nossa família ainda não te conhecem. Por isso, Deus, alcança-os com tua graça, com o teu amor, que outros familiares nossos possam também te conhecer e assim possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos nos posicionar no meio da nossa família, em defesa do teu evangelho e para o alcance daqueles que não te conhecem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, neste mês, nós celebramos o mês da família. Família, esta instituição que foi criada por Deus, a primeira instituição criada na terra, criada pelo próprio Deus. Quando Deus lá em Gênesis disse: deixará pois o homem, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ali Deus estava estabelecendo o que é uma família. Mas essa instituição que é criada por Deus, ela tem sido muito atacada nos dias de hoje. Deus criou a família, Deus é o Senhor da família, e somente aquele que criou pode, de fato, definir o que é uma família. Quando uma pessoa cria algo, são os criadores, os inventores, que definem o que de fato é a sua criação. Quando você inventa algo, você é quem define o que aquilo é, para que aquilo serve. É o Criador que define o que é a criação. No entanto, irmãos, o mundo pós-moderno que nós vivemos hoje, a sociedade atual, quer definir o que é família. Olha que loucura. A criação querendo definir o que é a criação, o que é aquilo que foi criado. O mundo quer definir e quer conceituar o que é família, trazendo conceitos e definições que não vêm do Criador, que não vêm de Deus, mas que vêm do ladrão, que vêm de Satanás.
Satanás vem para roubar todo o conceito puro de Deus e dar um outro conceito. Mas nós sabemos, irmãos, o que é família. Família é projeto de Deus. E neste mês nós estaremos tratando sobre o assunto da família, sobre essa instituição criada por Deus, o conceito bíblico e divino do que é esta instituição e para que ela foi criada. Estaremos durante esse mês falando isso e quero deixar um breve espaço para dizer que no dia 17 e 18 teremos Congresso da Família. No final eu falarei mais sobre isso, um congresso aqui sábado, domingo de manhã, domingo à noite, tratando sobre família, irmãos. Então, no mês de maio estaremos falando sobre família, e o texto que nós lemos hoje, eu quis trazer esse texto para esse primeiro culto, o culto de abertura do mês da família. O texto que lemos fala sobre família. Já foi um texto abordado aqui em aniversário da igreja, esse tema, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu quero refletir com você aqui no texto, quais são estas exortações que Josué dá ao povo sobre a família, para que o povo entendesse qual verdadeiramente é o conceito de família. O texto que nós lemos, irmãos, começa dizendo, com a exortação de Josué, dizendo: olha, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. O primeiro ponto que eu queria colocar aqui é temer e servir ao Senhor. A primeira exortação para a nossa família é que a nossa família precisa temer e servir ao Senhor. Dentro da sua casa, no meio da sua família, ensine os seus familiares, os seus filhos, a temerem e servir ao Senhor. É o que Josué está ensinando aqui para o povo. Ele está dizendo: olha, antes de tudo, temam e sirvam o Senhor. A primeira exortação de Josué é para que eles sirvam com integridade. Talvez na sua Bíblia diga: sirvam com integridade, com fidelidade, sirvam com sinceridade, com verdade, ou talvez sirvam de todo o coração. Sabe o que é isso, irmãos? Isto é ser família. Porque Deus não criou a família, Deus não estabeleceu essa instituição sobre a terra para essa instituição se rebelar contra Deus. A família não foi criada para que ela se rebelasse contra Ele, mas para servir a Deus de todo o coração. Por isso é imprescindível temer e servir ao Senhor. É a primeira exortação que Josué dá ao povo e que nós precisamos refletir também. Olha, nessa passagem Josué está exortando um povo a uma renovação de aliança, a uma renovação de voto. Sabe por quê? Porque o povo tinha se perdido, estavam adorando outros deuses, e Josué está exortando o povo a renovar sua aliança com Deus, para que eles voltem ao conceito original do que é família e para que a família foi criada. O povo havia aqui, irmãos, se corrompido, se distanciado de Deus, seguindo outros deuses. Por isso Josué exorta sobre a responsabilidade de temer e servir ao Senhor. Olha, o propósito de Deus para a sua família é que a sua família o tema a Deus e sirva a Deus. O propósito de Deus para a nossa família é que nós, quanto família, temamos e sirvamos ao Senhor. E é importante nós salientarmos, irmãos, que Josué está falando aqui
especificamente para os chefes das famílias. Josué está falando aqui para os homens. Cabe a nós, irmãos, chefes de famílias, pais e até mães, porque as mães auxiliam nesse processo, cabe a nós ensinarmos os nossos filhos, a família, sobre isto. Que a família existe para temer e servir ao Senhor. Cabe a nós exortarmos a família. Claro que primeiramente pais, depois mães, ensinando aos filhos. Você como pai, você tem ensinado seu filho, como homem ensinado sua esposa. Você como mãe tem ensinado seus filhos a temer e servir ao Senhor. Tem sido exemplo para os filhos de temor a Deus, de serviço a Deus. Temos sido exemplo talvez para outras pessoas, para os nossos familiares, de temor e serviço a Deus. Quando nós somos exemplo no temor a Deus e servindo a Deus, nós estamos praticando o verdadeiro sentido para o qual a família foi criada. E sendo um exemplo para a sociedade, para os nossos filhos. Os nossos filhos veem em nós, quanto pais, que nós tememos a Deus, que nós obedecemos a palavra, que nós tememos, respeitamos, honramos a Deus, honramos os seus mandamentos, os seus princípios, e servimos a Deus com alegria, temos prazer de servir ao Senhor. Será que nós temos sido esse exemplo para filhos, para os outros, para os familiares de serviço a Deus? Olha, Josué exorta os chefes das famílias que conduzam suas famílias a temer e a servir ao Senhor de todo o coração. Ele está falando aqui aos chefes, são multidões, então ele fala aos chefes, olha, temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Nós sabemos que em Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe o que isso quer dizer? É que tomar decisões sábias começa com o temor a Deus. Quando eu vou tomar uma decisão, eu, por temor a Deus, eu sigo o que diz a palavra, eu procuro orientação na palavra, eu busco a Deus em oração. Isso é o começo da sabedoria. Porque você já começa tomando uma decisão de forma sábia, buscando sabedoria. Será que nós temos sido exemplo em nossa família? Temos ensinado a nossa família a temer e servir ao Senhor? Ou será que nossa busca por Deus, ela tem sido pouco, temos buscado pouco, temos servido pouco, temos servido com sinceridade e de todo o coração? Na sua versão talvez diga isso, servir com integridade, com fidelidade, com verdade, com sinceridade, de todo o coração. Porque nós podemos servir ao Senhor, irmãos, mas sem ser de todo o coração, sem ser com sinceridade. Nossa família tem visto isso. Será que os nossos filhos têm visto isso? Os nossos parentes têm visto isso? Que nossa família é uma família diferente, porque nós tememos a Deus e servimos a Deus. Olha, como pais, nós temos a responsabilidade de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor e orientar eles no conceito, o real conceito do que é família. Não é a sociedade que vai dizer o que é família para nós. O conceito bíblico do que é família.
Esse conceito é muito importante. Diferente do que diz a sociedade, irmãos, mas o que diz a palavra. É a família que teme a Deus, que serve a Deus com excelência. Quantos filhos aqui têm visto os seus pais, sua família, têm crescido no lar onde sua família teme e serve a Deus? Esse é o verdadeiro conceito do que é família. Por isso, muitas pessoas, muitos jovens têm crescido, adolescentes, sem entender o que é família. Sem entender qual o papel do homem na família, porque não tem uma figura paterna que mostra o que é. Sem entender o papel da mulher, porque as coisas estão invertidas hoje na sociedade. Homem faz papel de mulher, mulher faz papel de homem. E eu não estou sendo machista, mas cada um tem o seu papel dentro do conceito o que é família. Deus criou homem e mulher e os distinguiu com características específicas e com objetivos distintos também. Mas quando as crianças, os jovens, os adolescentes crescem num meio familiar onde o conceito de família é deturpado, não é bíblico, é claro que esse conceito de família vai ser deturpado na mente da sociedade futura desses jovens que se tornam adultos e passam a também reproduzir esse conceito que a sociedade coloca do que é família. Será que nossos filhos têm nos visto servindo e temendo a Deus? Olha, quando nós não buscamos a Deus como nós deveríamos, quando nós não colocamos Deus como prioridade na nossa vida, será que nós não estamos demonstrando falta de temor a Deus? Será que não é isso, não é essa leitura que os nossos filhos fazem? Dizendo, meu pai não teme a Deus não, minha mãe não teme a Deus não, porque não busca Deus, não leva a sério, desobedece. A família, irmãos, foi criada para temer e servir a Deus. Família que não teme e não serve a Deus, não é família, é ajuntamento. Sabe qual é a diferença de família para ajuntamento? Ajuntamento é a gente juntar tudo numa casa, morar todo mundo lá. A gente pode morar junto e não ser uma família. É todo mundo junto ali. Assim como há diferença de se casar e de se juntar. Família que não teme, que não serve a Deus, não é família, é ajuntamento. Porque o conceito aqui de família que Josué exorta é temam e sirvam a Deus. Família que não teme e não serve a Deus não é família, é ajuntamento, porque ela não está cumprindo o propósito para o qual ela foi criada, que é temer e servir a Deus. Então nós não vemos como a sociedade. Não venha me dizer que existem vários conceitos de família. Porque para nós só existe um conceito de família. É o conceito bíblico e divino. A Bíblia define o que é família. E quem define o que é, quem dá o conceito de algo é o Criador e não a criatura. Quem cria, define o que é aquela criação. É Deus que diz o que é família. O conceito bíblico e o conceito bíblico e divino. Pois é o Criador que conceitua a sua obra e não a ela mesma, a própria obra. Um conceito de família onde não há temor a Deus e serviço a Deus é um conceito deturpado e imoral. A família não foi criada para ir de encontro a Deus. É um conceito deturpado, longe dos ideais divinos. Ensine a sua família a temer a Deus, a honrar e a servir a Deus. E tenha uma família abençoada que cumpre o propósito para o qual foi criada. Se nós, enquanto família, irmãos, na nossa casa não estamos
temendo a Deus, honrando a Deus, servindo a Deus, nós estamos longe do propósito divino para que Deus criou a família. Olha, em segundo lugar, Josué diz, ainda no versículo 14, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Olha o conceito de família aqui, irmãos, presente na exortação de Josué. O segundo ponto diz romper com os ídolos do passado e colocar Deus no centro. Isso é que é família. Família é quando Deus está no centro. E para isso, muitas vezes, a gente precisa romper com os ídolos. Com os ídolos do passado ou com outros ídolos. Olha, a segunda exortação de Josué às famílias é quanto os ídolos do passado. Olha, e lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates no Egito, porque a nação tinha se corrompido. O povo de Deus tinha adorado outros deuses, estavam adorando outros deuses. Josué agora diz assim, ó, pega esses deuses, esses ídolos, joga tudo fora. Vamos renovar a aliança com Deus, voltar ao conceito original do que é família. A segunda exortação de Josué é quanto aos ídolos do passado. O povo guardava os deuses e os costumes familiares do passado que desagradavam a Deus. Irmãos, hoje não é muito diferente, não. A nossa sociedade hoje está longe do conceito bíblico de família, justamente porque existem ídolos que são o centro da família. Ídolos muitas vezes do passado, da mãe, da avó, do avô, do bisavô. Esses ídolos estão presentes dentro dos lares. Talvez são objetos, ou talvez são costumes, ou ídolos, ou estátuas, mas talvez também costumes, práticas da família que vão de encontro à palavra de Deus, que desagradam a Deus. Josué está exortando a família aqui a se desfazer de tudo isso e colocar Deus de volta no centro. A família, irmãos, foi criada para Deus estar no centro. Um casamento de Deus, um casamento que não tem Deus, ele está fadado ao fracasso. A família foi criada para Deus estar no centro. Um casamento que Deus não é o centro, está fadado ao fracasso. E muitas vezes nós conservamos dentro de casa costumes, hábitos, culturas, ídolos familiares que vão de encontro à Bíblia, de encontro à palavra, que desagradam a Deus. Sabe aquele objeto ali religioso, aquele símbolo religioso ali da vovó, que eu não jogo fora porque era da vovó, mas que é um ídolo. Está lá, pendurado no prego, em algum canto, amarrado em algum lugar. Uma fitinha, um terço, qualquer coisa. São hábitos também, são costumes também. Quem já não ouviu alguém dizer assim, pastor, isso é um costume na minha família. Isso é um hábito lá em casa. Todas as vezes que a gente almoça, a gente faz isso. Toda festa é assim, todo churrasco é assim, toda reunião de família faz isso. E alguns costumes que vão de encontro à palavra. Alguns ambientes, algumas festas, algumas formas de se fazer, onde
que não agradam a Deus. São heranças, irmãos, hereditárias e culturais, que muitas vezes vão de encontro à palavra e desonram a Deus. São deuses que nossas famílias cultuaram no passado. Vícios, bebidas, imagens de escultura, rituais, até superstições que eu aprendi com mamãe ou com papai e que eu ensino para o meu filho. Eu sei que não existe, pastor, mas é besteira. A gente ensina só para ensinar, porque é um hábito da família. São festas da família, ou qualquer outra prática que desonre a Deus e tome o lugar de Deus na família. Sabe, são músicas que meu pai ouvia e que eu gosto de ouvir. E eu quero que o meu filho escute também, porque para ele saber que o avô dele ouvia. São artistas do mundo, cantores, que meu pai ouvia, que minha mãe ouvia, que meu avô ouvia. Com músicas que não são bíblicas, que às vezes falam, desonram a Deus, mas que são parte da família, da cultura local, da região, da religião que minha mãe fazia parte. É isso que Josué está dizendo, olha, peguem todos esses ídolos aí, lancem fora, tire do meio da sua casa, do meio da sua família. A família foi criada para Deus ser o centro. Não foi para minha avó ser o centro, meu avô ser o centro, meu pai, minha mãe, nem eu ser o centro. Para nós reverenciarmos o avô, o bisavô, o tataravô, nem a nós próprios. São símbolos, irmãos, eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas são coisas pequenas. São pequenos objetos de apego, de sentimento. Deus precisa ser o centro da família, e é isso que Josué está dizendo. Coloquem Deus no centro e joguem fora os ídolos. Essa orientação é dada aos chefes das famílias. Quais são os ídolos que estão presentes em sua casa e em sua família que precisam ser jogados fora? Podem ser objetos, podem ser práticas e costumes. Aquilo que desonra a Deus e que toma o lugar de Deus e se torna o centro. Família que não tem Deus no centro não é família. Porque no Jardim do Éden, a primeira família que foi estabelecida era uma família de marido e mulher, Adão e Eva. Naquela família, Jesus já estava no centro. Deus já estava no centro. O texto diz que toda tarde, Deus caminhava com homem e mulher. Família que Deus não está no centro não é família. No Jardim do Éden, Deus estava na família, enquanto Deus esteve no centro da família. Enquanto Deus esteve no centro, Ele se relacionava com eles, passava o dia com eles. Mas quando Deus deixou de ser o centro ali, e foi dado lugar para o pecado, a família se desestruturou. Deus se relacionava com eles, Deus passava tempo com eles. Olha quanto tempo nós temos passado com Deus em família, para ensinar aos nossos filhos que Deus é o centro. Quanto tempo nós temos investido com a família, buscando a Deus, para que nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos sobrinhos, primos, parentes, vejam isso e entendam. Eu entendi, Deus é o centro. Quanto tempo nós temos dedicado em família
para que os vizinhos, amigos digam assim: aquela família é diferente, tem alguma coisa diferente naquela família. É porque Deus é o centro. Olha, se não existe tempo com Deus em família, é porque Deus não é o centro. Porque se Deus fosse o centro, existiria tempo com Deus em família. Como pais, nós temos ensinado os nossos filhos que Deus deve estar no centro. Nós temos buscado a Deus dando esse exemplo aos nossos filhos. Será que eles nos veem colocando Deus no centro? Olha, rompa com todos os ídolos do passado e coloque Deus no centro. Crenças, superstições, religião do passado. Olha, tem gente que não coloca Deus no centro porque o centro é a religião do passado. Alguém diz assim: eu nasci nessa religião, vou morrer nela. Minha mãe era dessa religião, minha avó era dessa religião, meu bisavô era dessa religião, vou ficar nela. Olha aqui o texto. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam. São pais e mães e avós e bisavós servindo outros deuses. O povo de Deus podia dizer: eu aprendi com meu pai a servir o outro Deus lá, eu vi meu pai servindo outro Deus, minha avó servindo outro Deus, bisavô servindo outro Deus. Eu nasci nessa religião aí, vou morrer nela. É isso que Josué está dizendo: escolham hoje quem vocês vão servir. Se vocês vão colocar Deus no centro, ou se vocês vão colocar os ídolos no centro. Outras coisas. O Deus de mamãe, de papai, de vovô e de vovó. Rompa com os ídolos do passado. Pode ser apegos a objetos supersticiosos ou religiosos. E em último lugar, irmãos, assuma a responsabilidade de conduzir a sua família. No versículo 15, Josué diz assim: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Vocês escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, agora ele está falando por ele, e pela sua família. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué aqui, irmãos, exorta os chefes das famílias sobre a responsabilidade dos chefes da família de conduzir a família. Sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que filho não tem o que querer. Filho não tem o que querer. Nós temos visto muitos pais com filhos pequenos ainda, crianças. E diz assim: pastor, eu não vim para a igreja não, que meu filho não queria vir. Não vou mais para a igreja não, que o meu filhinho não quer vir. Menino de 4 anos, 5 anos, 3 anos. Filho não tem o que querer, irmãos. Isso não existe. Olha, quando Josué disse aqui: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele não parou para perguntar para os meninos assim: vocês vão? Pergunta lá para minha esposa se eu posso dizer que a gente vai, porque eu não sei, vai que ela não deixa. Quando Josué disse assim: olha, eu não sei quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses dos antepassados, os deuses da terra que vocês moram, não importa, escolham quem vocês querem servir, mas eu e minha família todinha vai servir ao Senhor. Quer eles queiram ou quer não queiram. Ele não disse: eu vou servir, não sei se minha esposa vai, eu vou servir, não sei se meus meninos vão, só sei que eu vou. Ele disse: eu e toda a minha casa, toda a minha família, morou debaixo do meu teto, vai servir. Filho não tem que querer não, irmãos.
Os pais, nós como pais, nós ensinamos. Quando ele atingir uma certa idade, quando ele, constituir a sua família, aí quando ele sai de casa e faz a sua família, ele faz o que ele quiser. Mas enquanto está no seio familiar, que é seu, quem é o chefe da casa? Quem é o pai? Quem é a mãe? Uma vez um irmão na igreja disse assim, eu já disse lá em casa, o filho dele tinha 16 anos, ele disse, 16 anos, ele já disse lá em casa, que até quando meu filho completar 18 anos, quem manda nele sou eu. Depois do 18 ele faz o que ele quiser. E eu disse para ele assim, eu disse, meu irmão, o meu filho pode ter 50 anos, se morar na minha casa, minhas regras, é do meu jeito. Se ele quer, a regra dele, caça o seu homem e vai para sua família. Mas na minha casa, pode ter 50. Vai ser do meu jeito. A hora para chegar, se tiver que ir para a igreja, vai para a igreja. Você entende, irmãos? Então, filho não tem o que querer. Josué aqui não pergunta aos filhos e à esposa a opinião. É o pai assumindo a responsabilidade sobre os filhos e, sobretudo, o homem que é o cabeça do lar. Josué está falando aos chefes das famílias. Após o texto, se você ler o restante do texto, você vai ver que muitos decidem servir ao Senhor. Nenhum deles vai consultar filho, mulher, parente, mãe, sogra, cunhado. Não. São os cabeças de sua casa ali, do seu clã. Da sua família. São patriarcas. Às vezes são senhores já com avó, com netos, com bisnetos. Não é um pai só de uma família que é pai, mãe e 2 filhos, não. Às vezes é um patriarca, é um senhor de idade, já que tem filho, neto, bisneto. Uma família ali com 40, 50. Que quando diz assim, olha, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, é 60 pessoas. E dentre esses 60 tem adulto também, não é só criança não. São homens, pais de famílias também, mas que estão debaixo da autoridade ali do patriarca, que ainda é o papai, o vovô. Entende isso? Não é opcional. É como nos irmãos idosos que nós temos aqui na igreja, o irmão Cícero aqui, que tem uma família grande aqui na igreja, o irmão Cícero dizendo, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, acabou-se. Neto, filho, bisneto, todo mundo está no meio aí. É isso, é a responsabilidade dos pais sobre os filhos. Às vezes nós até dizemos, pastor, mas o meu filho é grande. E eu sei, irmãos. Eu sei que a gente está numa outra época. E hoje é mais difícil. Eu sei que hoje o filho atinge uma idade X, uma maioridade. Eu sei que não é a mesma coisa, não é a mesma cultura, não é a mesma época. Eu não estou colocando um peso sobre isso. Eu sei, mas o texto aqui, o contexto aqui, não é só criança pequena, não, é todo mundo. É a responsabilidade do patriarca de dizer, olha, vamos servir a Deus, gente. Você não pode obrigar hoje em dia, mas, sabe, você como patriarca, como o pai e a mãe falar para os filhos, a avó e o avô falar para os netos, é você instruir, é você falar, é você dar o exemplo, é você buscar exemplo de temor a Deus, exemplo de serviço, exortar, de mostrar e buscar e levar e deixar, pegar, reclamar, levar de novo. É a posição hierárquica, a autoridade no meio da família. A autoridade é ali do patriarca, do avô, da avó. A bênção de Deus dispensada ali pelo patriarca, pelo chefe da família, o maior. O contexto aqui é que Josué está falando de toda a sua casa, de toda a sua descendência. É como uma ordem patriarcal. Filho aqui não tem opção, é a responsabilidade dos pais. É a responsabilidade até, sobretudo, do homem de conduzir isso. Agora perceba, o texto começa aqui o versículo 15 dizendo assim, olha que interessante. O texto começa dizendo, mas se vocês
Veja outra versão. Na minha versão diz assim, ó. Aqui não tem, essa versão não tá desse jeito, mas aqui, ó. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor. Se vos parece mal servir ao Senhor, fique pensando assim, ó, como assim parecer mal servir ao Senhor? Servir ao Senhor nunca parece mal, né? Parece mal, gente, servir a Deus? Nunca vai parecer mal servir a Deus. Vai. Sabe por que vai, irmãos? Porque quando você chega às vezes para o filho e diz assim, vamos para a igreja. Ah, não, mas quero não, é muito chato. Vamos orar. Não, não quero não, é muito chato fazer. Vamos ler a Bíblia. Não, estou cansado. Sabe o que é isso? Parece mal servir ao Senhor. Parece chato. Dá preguiça. Parece cansativo. Parece besteira. Ah, mas que besteira esse negócio. Ter que ler a Bíblia, ter que orar. Ah, não pode comer sem orar. Sabe? Parece chato, parece mal. Ele está dizendo, ó, se para vocês parecem mal servir ao Senhor, então não sirvam. Se vos parece mal servir ao Senhor, porque pode se achar chato vir para a igreja, ler a Bíblia, acordar cedo para orar. E muitas vezes, para os filhos, servir ao Senhor pode ser algo que parece mal. Eles podem reclamar. Outra coisa que o texto diz, ó, o filho ainda, além de achar mal, ele pode querer servir aos deuses dos antepassados. Olha, o texto diz, se por vocês parecem servir mal ao Senhor, ou se vocês querem servir aos deuses que serviram vossos pais, sabe quando o filho diz assim, eu quero ir para a igreja, eu quero ser da religião da vovó, da que vovó era. Eu quero fazer o que vovó fazia. Então parece mais legal fazer o que os antepassados faziam. Parece mais legal ser como o meu avô era. Viver a vida que ele levava. Aqui, irmãos, está mostrando no texto que há a responsabilidade do pai e da mãe. Talvez o filho pode querer servir aos deuses dos nossos pais. Porque pode parecer mais legal. Ou talvez, ó, a terceira opção aqui, os deuses do lugar. Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Você saiu para morar em outro lugar e lá naquele lugar existem outros ídolos, outros costumes, outras coisas que atraem. Você quer ensinar o seu filho, o seu filho diz assim, isso é muito chato. Parece mal servir ao Senhor, eu quero servir aos deuses daqui de Bimirim. Eu quero seguir a cultura daqui. Eu não quero Bíblia, não. Eu quero a cultura daqui. Veja, todos esses aspectos já existiam. E Josué no final termina dizendo, não importa se parece mal servir ao Senhor, se você quer ou se você não quer. Não importa os ídolos do passado, a gente joga fora tudo. Não importa os ídolos da cuja terra vocês habitam, joguem fora. Joguem fora os ídolos do passado, os ídolos da terra. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que é que vocês vão, se o filho quer ou se não quer. Assuma a responsabilidade de conduzir a sua família. Olha, quem tem filho sabe como é. Nós lutamos contra os ídolos do passado na família, com os costumes dos nossos familiares. Nós lutamos contra os costumes do lugar, os deuses do lugar. Festas, costumes, crenças. Nós lutamos contra a impressão negativa que a sociedade tenta mostrar que é servir ao Senhor. O filho cresce dizendo assim, é muito chato ir para a igreja, porque ele vê isso sendo pregado na sociedade, na televisão e tudo mais. Parece mais legal outra coisa. Mas não importa qual seja o argumento, nós é que temos que assumir a responsabilidade de conduzir a família. Josué diz, eu não sei vocês, mas eu e toda a minha casa, 60 pessoas, 80, 90, 100,
nós serviremos ao Senhor. E toda aquela casa olha para o patriarca e diz: se ele disse que a gente vai servir, nós vamos. Pela autoridade. Talvez, irmãos, nossa família, ela não serve a Deus porque Porque nós ainda não assumimos a responsabilidade de conduzir a família. Nós dizemos: um dia, em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós oramos por isso, nós pedimos a Deus por isso. Mas a gente não assumiu a responsabilidade. Esse talvez seja o motivo de não termos alcançado ainda. Deus criou a família para servi-lo, para honrá-lo, para temê-lo. Deus criou a família para ele ser o centro. E para você assumir a responsabilidade de conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Decida hoje. É você quem decide. Você diz: a partir de hoje, não importa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os deuses dos antepassados vai para o lixo. Os deuses da região vai para o lixo. Eu decido ser um exemplo de temor e serviço a Deus. Eu decido colocar Deus no centro e assumir esta responsabilidade diante do Senhor. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, diante do Senhor, Pai, nós queremos colocar nossa família. O Senhor conhece, Deus, cada um de nós, cada família aqui representada, nossas limitações e falhas. Tudo aquilo que está no seio familiar, presente em nossa casa e não da nossa família, que não é do teu agrado, Deus, que o Senhor traga à luz em nossa memória e que o Senhor nos conduza a nos libertarmos de tudo isso. Todos os ídolos do passado, todas as crenças limitantes, todos os costumes e superstições, todos os hábitos, festas, ambientes, tudo que não vem do Senhor, que nós possamos decidir nessa noite como pais, mães, cabeças do lar, homens, decidirmos: eu e minha casa serviremos ao Senhor, assumiremos a responsabilidade de conduzirmos a nossa família e colocar Deus no centro. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor seja o centro da nossa história, que o Senhor abençoe cada família aqui presente e que nos assiste através dessa transmissão, em nome de Jesus. Amém.